Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo e hoje a gente vai falar um assunto que é bem interessante, que é imaturidade se importar com a opinião dos outros. É relevante? Eu acho interessante esse tipo de assunto porque toda vez que alguém chega na clínica é meio que um consenso. A primeira coisa que a pessoa pergunta é: eu acho que eu devia parar de me importar com a opinião dos outros. Ou quando a gente fala assim: olha, eu acho que a opinião do outro não é tão importante assim. E aí a pessoa fica num dilema de, tá, eu devo me importar, eu não devo me importar, é importante levar isso em consideração, não é importante, o que necessariamente eu tenho que fazer com isso aí? A grande realidade é que é um sinal muito, muito alto de maturidade você não se importar com a opinião de ninguém. É até um sinal de arrogância e prepotência. Porque o primeiro fato do ser humano é que ele é um animal social, então a opinião das outras pessoas, na verdade, é um sinal que você tem que observar. Mas como assim um sinal? Se tem muitas pessoas pensando a mesma coisa de você, talvez você seja daquela forma. Se tem muitas pessoas dizendo algo sobre você, talvez seja interessante você fazer uma reflexão se você não é daquela forma. É muito interessante porque as pessoas sempre falam assim, todo mundo fala que eu sou agressivo, mas eu não sou. Será que você não é mesmo ou será que você não percebe a sua agressividade? Ou, por exemplo, as pessoas sempre falam que eu sou meio falso, será que eu não sou isso? Não sei, se todo mundo fala, é um sinal interessante você observar. Mas tem um ponto que é muito interessante. Todo mundo quem? É interessante quando a gente pega esse conceito de todo mundo quem, porque a pessoa normalmente coloca uma pessoa, duas. Essas duas pessoas representam um sinal de que todo mundo. A gente tende a ter essa perspectiva generalista, que é uma distorção cognitiva bem comum, e a gente tende a colocar duas, três, quatro pessoas, que muitas vezes são de um grupo específico, de fofoca exclusivo, como a opinião de todo mundo. E a opinião de todo mundo não é quatro pessoas. Todo mundo não são quatro pessoas. E é bem interessante a gente começar a avaliar esse ponto, porque se tem vários núcleos falando a mesma coisa sobre você, é um ponto interessante você avaliar, porque talvez você esteja falhando nesse ponto. Mas se é um grupo específico de pessoas, talvez aquelas pessoas em específico não gostem de você. E aí começa a entrar esse grande dilema de que as pessoas acham que ou tem que se importar com tudo ou com nada. E na grande questão é, eu tenho que levar em consideração, mas não necessariamente eu tenho que me incomodar. Quando eu levo em consideração a opinião de alguém, ou o que ela diz, ou o que ela deixa de dizer, eu avalio em que contexto e que situações que aquela pessoa levou aquele argumento a sério. Então eu começo a observar se essa pessoa realmente quer me ajudar, se realmente ela pensa isso, se eu sou assim, eu começo a avaliar esses pontos. Às vezes eu sou uma pessoa de uma forma no trabalho, eu sou outra forma em casa, eu sou outra forma com meus amigos, e cada pessoa dessa tem uma perspectiva diferente sobre mim. E às vezes é um sinal, quando várias pessoas dizem a mesma coisa, que você esteja agindo de forma incorreta, ou até agindo de forma correta. É muito interessante quando a gente vê pessoas com baixa autoestima, ela, todo mundo me chama de inteligente, mas eu não sou. Tá, mas todo mundo quem? Ah, no meu trabalho, no colégio, no meu grupo da academia, não sei de onde. Opa, então já são vários grupos. Então nessa quantidade de grupos específicas, você já pode avaliar e falar assim, talvez você seja uma pessoa inteligente. Qual é o problema de aceitar isso? Ah, mas porque eu não penso assim. Não é a mesma coisa de quando alguém todo mundo chama de agressivo e a pessoa fala, eu não me penso assim? A perspectiva que você tem de você mesmo, pode ter certeza que é uma perspectiva contorcida. É bem comum a gente ter uma perspectiva contorcida porque a gente vive com a gente mesmo o tempo inteiro. O que eu considero agressividade não necessariamente é o que os outros consideram. E se eu sou uma pessoa agressiva, o meu filtro, ele com certeza é muito maior do que de outras pessoas. Então eu começo a ter um filtro bem maior e passa muita coisa que eu não me incomodo. E as outras pessoas que talvez eu tenha um filtro um pouco menor, elas acabam sentindo esse tipo de comportamento. Então o sinal que eu coloco pra você, se é importante ou não, depende. Depende de quem, depende de quanto e depende de quantas pessoas. Às vezes a opinião de uma pessoa não é tão importante, porque aquela pessoa às vezes não gosta de você. Mas se tem um grupo muito grande de pessoas falando a mesma coisa de vários lugares diferentes, talvez seja um sinal interessante de você começar a observar. Talvez seja algo que você faça sem perceber. A gente faz coisas sem perceber. Por que você não pode ser assim? A grande questão é que quando a gente fala que a gente não se importa com a opinião de ninguém, significa que você acha exclusivamente que você é o ser magnífico do universo, sabedor de toda a inteligência da sabedoria universal, que sabe exatamente o que você faz ou não da sua vida. E as coisas não são bem assim. A gente vive pelas outras pessoas o tempo inteiro e não percebe. Você só está assistindo as coisas aqui pela câmera, pelo computador, pelo celular, porque alguém construiu esse maquinário e você estava disposto a trabalhar para alguém ou prestar serviço para alguém que estava disposto a pagar para você conseguir comprar esse maquinário. No final das contas, você viveu pelas essas pessoas o tempo inteiro. Você só não levou em consideração isso porque não lhe convia e levar isso em consideração. Então um ponto que eu coloco para você avaliar muito bem é: será que vale a pena
levar em consideração a opinião dos outros? Depende do que você considera essa pessoa. Depende do quão grave, o quão importante essa pessoa é na sua vida. Se for o teu chefe, talvez a opinião dele seja importante. Se for tua esposa, talvez a opinião seja importante. Agora, se for uma pessoa que você viu uma vez e nunca, talvez não seja tão importante. Se for um grupo de amigos que vocês tiram na brincadeira e eles começam a tirar sarro, talvez a opinião deles não seja tão importante. Agora, se tem vários grupos falando a mesma coisa e um grupo falando o oposto, te criticando, será que realmente aquele grupo é o sabedor da verdade mesmo? Então, quando eu falo pra você assim, avalia, reflete se vale realmente a pena levar em consideração a opinião dos outros. E reflete os grupos, reflete as pessoas, reflete a situação. Porque talvez uma opinião dessa seja uma opinião válida. Você só não tá levando em consideração porque não é interessante pra você, porque você vai ter que ter um desconforto. Mas, opiniões que talvez você devesse levar em consideração, você deixa passar. Beleza, pessoal? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo. Quem quiser marcar um horário, entre em contato comigo aqui nas redes sociais. Eu tô postando vídeo aí toda semana no YouTube, aqui no Instagram também. Me acompanha aí, tô à disposição. Até mais, pessoal. E pensa sobre isso. Até mais. Tchau, tchau.